É, eu não podia negar a vocês este brinde em tempos de ascensão de catolicismo, porque esta obra aqui dizem que é um dos melhores indies de todos os tempos, e eu não duvido, porque o jogo, na questão artística, ele é muito competente. Na questão, por exemplo, a palavra imagem vem do latim fantasma, né? P com PH, fantasma, enquanto que imaginação vem de fantasia, né? Conhece aquela expressão? Fantasmagoria, enfim. Eu vejo que muita gente fala bem deste jogo. Eu conheço sim parte do jogo, tá? Mas eu não sou um speedrunner, não sou um dominador, né? Porque a palavra Deus na Igreja Católica significa dominador, né? Na mitologia grega, nas religiões orientais, passadas, chame você do que quiser, você vê que existem diversas figuras mitológicas, pessoas que acreditavam que a natureza era dominada por forças transcendentais, forças imateriais, e de fato são, porém temos nossas diferenças e contextos, né? E aí, vamos colocar aqui, agora, literalmente uma peregrinação rumo ao que este jogo nos tem a oferecer, né? Aí vocês vão ver que eu vou explicar tintim por tintim o que significa cada uma das coisas, né? O que significa os símbolos, porque antes de dar 2 minutos ali de vídeo, eu tenho que dizer que Hugo de São Vito, um grande teólogo, Hugo de São Vito, dizia que cada uma das coisas que existe no mundo, né, são reflexos ou símbolos do mundo espiritual. E eu penso que no videogame isto está explanado mais forte do que nunca. Então, para a gente não ficar enrolando aqui, vamos iniciar um novo jogo. Vocês percebem que está tudo vazio, não é? Faz muito tempo que eu não jogo este jogo assim para valer, para zerar, para fechar, né? Como eu disse, cada época tem seu contexto. Alguns falam zerar, outros falam fechar, outros falam salvar, outros falam jogar. Não vou interromper as cutscenes, tá? No coração, tudo se enraiza em solidão. Pegadas desacompanhadas ficam para trás como na água ou nas profundezas do mar. La madrugada eterna de nuestras penitencias nos anuncia su fin. Cada una nació para poner fin a la otra. Ambas esperan. La vuestra duerme. La mía vela. De este juramento sea el milagro testigo. En el que yo permanezco aquí para nuestro ansiado encuentro. Herido de silencio en este recogimiento. Y entonces, mientras la ciudad del Santo Nombre se alzaba sujetada por 3 grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes, que resonaban como campanadas de una iglesia invisible más alta que ninguna otra, y que nos hicieron elevar a todos la mirada en una ascética llamada a misa. Pues el milagro iba a dar a luz a un nuevo hijo. É, penitente. Você e eu sabemos que
os grandes heróis não são aqueles que carregam armas, aqueles que carregam espadas, palanque político. São aqueles que carregam a cruz dos outros, né? Sempre aqueles que são escolhidos para salvar os outros com seu exemplo de penitência, arrependimento. As grandes obras sempre são feitas por indivíduos isolados e não coletivos. Frascos de Billy. Aperte F para consumir um dos seus frascos de Billy e recuperar a vitalidade. Esses frascos são preenchidos ao se ajoelhar em um Priedil. Eu devo dizer que a arte do jogo tem um estilo gótico, né? Tem um estilo... É uma mistura de arquitetura gótica com renascença. E vocês percebem que o céu aparenta ser um vermelho carmesim, né? Lembrando que vermelho para os antigos era a cor do amor, né? A cor da paixão. Então, como eu disse agora, os verdadeiros heróis são aqueles que resolvem os grandes conflitos assim, sozinhos, observando o ritmo social, estudando as questões de mudanças, as análises de conjuntura, né? Não só no ramo científico, mas também filosófico, teológico, lógico, psicológico, em geral. Eu posso escolher 3 estilos. Força, provavelmente. Reflexo, combo, velocidade. Tem um ritmo. Eu tive que dar uma olhada nos controles, tá? Então, esquiva. Guarda. Eu lembro que no primeiro jogo tinha... Se eu segurar. Eu suspeito que tem um movimento aqui, viu? O que ela faz? Esses demônios tão fodidos, cara. Escolheste teus acompanhantes. Calma, cara. Se concentra no vídeo, tá? Escolheste teu acompanhante nesta peregrinação. Só o milagre sabe quando tu voltarás a encontrá-lo na presença de suas 2 irmãs. Não, eu quero fogo aceso pra ficar mais bonito. Acabou. Nem as estátuas inanimadas foram párias para meu estilo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É que, olha lá, arsenal da penitência. Veredicto é uma palavra que vem do latim e significa sentença, tá? Então não se surpreenda se perante um inimigo maligno agonizante eu dar a sentença. Eu não pretendo ficar assim, parando assim pra ficar falando, tá? Eu pretendo fazer uma mescla. Então, Reduto do Silêncio. Vocês percebem que o símbolo, né, das imagens, né, pessoas que estão aqui com as mãos levantadas, provavelmente como um sinal de súplica, né? Nós temos que entender que no catolicismo as imagens, elas são, como eu disse antes, símbolos de coisas, não só de pessoas, mas também de coisas, virtudes, dons e sobretudo exemplos, né? Por exemplo, peraí. Priedil.
Descansar em um priedeu restaura sua vida e seus frascos. É a única forma de salvar seu progresso. Ao morrer, você reaparece no último priedeu que visitou, e todo o progresso desde então é perdido. Ajoelhe-se em um sempre que puder. É uma ordem. E uma exclamação ali. Temos que ser humildes, cara. Temos que salvar o progresso. Temos que descansar de vez em quando. Então, ali, eu tenho até uma estátua gigante, ó. Desculpa. Só antes de continuar rapidinho, as imagens, né? Eu vejo que tem muito preconceito contra a Igreja Católica, dizendo que os católicos são idólatras, são, assim... Sabe aquela expressão do Antigo Testamento que dizia que você não devia fazer imagens, né? Esculturas, porque você não pode colocar criaturas no lugar de Deus. Bom, as criaturas, que são imagens e semelhança de Deus, se vocês forem ver no catolicismo tradicional de lá para cá, você vai ver que as imagens, na verdade, elas não são símbolo de idolatria em fontes primárias. Elas são simplesmente usadas para simbolizar pessoas, virtudes, conceitos e, acima de tudo, exemplos. E o próprio Jesus Cristo, quando ele se fez homem, ele se fez imagem. Então, a questão da idolatria não é um ato de... o pecado não está no ato, está na intenção. Quando você ajoelha diante de uma imagem, qual é a sua intenção? Bom, eu penso que é a mesma intenção de uma pessoa que ajoelha perante um rei, e de preferência o rei Davi. Quem se ajoelhava diante do rei Davi, quem se ajoelhava perante a Arca da Aliança, era um idólatra? Não, era apenas uma pessoa reverenciando um símbolo sagrado ou algo sagrado no sentido geral. Eita. Ih, o cara não gosta de imagem, viu? Tem face, cinzelador. Opa, pera aí, cara. Olha. Demora muito. Calma. Calma que eu quero dar a sentença. Pelas costas, covarde. Sentença. Descanso. Requiem Peraí, cutscene. As pessoas acreditam que Requiem tem a ver com funeral, né? Com luto e tudo mais. Requiem pode ser uma expressão que denota descanso apenas, né? Tipo, você vê aquelas obras de Mozart, né? Lembrando que Mozart era católico, tá? Aquele autor de música clássica, que inclusive teve Beethoven como colega, né? Vamos dizer assim, na época. Mozart, ele era católico. Ele, infelizmente, faleceu em pouco tempo, né? Com apenas aproximadamente 35 anos de idade. E ele louvava a Deus com suas obras, a começar pelo fato de que foi o padre Guido d'Arezzo, no século XII, que desenvolveu as 7 notas musicais, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E na última nota, Si, ele faz uma referência a São João em latim, né? Sanctus Ioannes, porque João em hebraico significa Yohanan, né? Yohanan. E em latim é Ioannes, né? Com I, tá? Não é com Y não, é com I. E aí a última nota Si, Sanctus Ioannes, né? Então a última nota é Si, que faz referência ao apóstolo São João, que escreveu o último livro do Apocalipse, onde acontecerá sentenças, muitas sentenças. Olha as estátuas de novo, as imagens. Caramba, cara, isso aqui me lembra o Coliseu da época de Roma. Esses caras não sabem com o que estão mexendo.
Penitente, retornado del sepulcro y caminando entre los dolientes, vuestro despertar se escribe ahora en los pliegos eternos. Anunciada es mi nombre, y provengo de los altos montes celestiales, asiento y principio de todo lo que santo se considera, para poder dirigirme a vos. Consideradme así preceptora en esta empresa, originada en la más alta sede. Penitente, el milagro va a dar a luz a un nuevo hijo, en un gran corazón descendido de las nubes, que vigila desde lo alto la antigua ciudad del santo nombre. Debéis llegar hasta él para así detener su alumbramiento. Mas en esta ascendente vía de penitencia os aguardará la archicofradía. Aquellos penitentes que el milagro mismo tomó como sus centinelas, ahora aguardan vuestra llegada. Orospina, de la Hermandad de los Bordadores. Benedicta, de la Hermandad de la Perpetua Oración. Odón, de la Hermandad de la Sal. Lesmes, de la Hermandad de la Incorrupción. Todos bajo el mando del penitente más antiguo, el primero que fue, Eviterno, padre de los penitentes. Penitente, el milagro ha inculcado 3 remordimientos en la conciencia de 3 de sus guardianes. Solo revelándolos, conseguiréis la humillación de las figuras esculpidas que sujetan la ciudad, permitiéndoos así ascender a su zona superior y finalmente hasta el Gran Corazón. Buscad a los guardianes. Como eu disse, gente, os maiores heróis da história não são cientistas, advogados e nem filósofos como eu, né? Teólogos, não. Os maiores heróis da história são aqueles que carregam a própria cruz e a cruz dos outros. Aqueles que deverão ser exemplo mesmo quando acontece este tipo de coisa. Claro, de novo, isto aqui é um símbolo, tá? Ninguém aqui vai raciocinar em cima disto. Ninguém aqui vai raciocinar em cima de uma obra de ficção, onde aparecem figuras disformes, desproporcionais, que a gente tem que enfrentar. Ninguém vai enfrentar isso na vida real, porém, isto aqui não é literal, é um símbolo. O que acontece com uma nação quando as pessoas se afogam nos pecados mais horrorosos, achando que tá certo, e pior, pessoas que se afogam no pecado achando que Deus vai condenar você porque, sei lá, você tocou uma punheta. Tipo, você não vai pro inferno porque tocou uma punheta, você vai pro inferno porque você quer. Tipo, você tem que passar a vida inteira fazendo coisas extremamente erradas, não perdoando ninguém, querendo passar por cima de todo mundo. Se você não procurar entender que Deus te ama e que só Ele é a sua salvação, vai acontecer coisa pior do que isto aqui, tá? No jogo. Rapidamente, eu tenho que dizer a questão dos guardiões ali, né? Uma é a Orospina, outra é a Benedicta e o outro é o Odon, da Irmandade do Sal. O sal é uma representação, é um símbolo de um sacramental, né? Você vê que na Igreja Católica você tem a água benta. Eu expliquei no início que que as coisas do mundo, né? Do mundo natural, são consequências do mundo espiritual, não foi? Aqui, um pouquinho antes de a gente chegar aqui, eu expliquei isso, né? Que os pecados têm consequências no mundo espiritual e no mundo natural. Por exemplo, a questão da água, né? Os 3 estados da água, sólido, líquido e gasoso, porém é a mesma água. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém é o mesmo Deus, né? São o mesmo Deus. Então, a questão do sal, a questão da água benta, tudo isto são símbolos do mundo espiritual. O batismo, ele lava os seus pecados, aquela coisa toda, e você deve lutar contra as desordens para se salvar. Porque o pecado original foi uma ofensa de gravidade infinita contra uma ordem infinita colocada por um Deus infinito. E por isto, o inferno é infinito, né? Porque você passou a sua vida inteira ofendendo um bem infinito que quis te salvar de todas as maneiras. A questão da Benedicta, né?
da Orospina, da oração. Deixa eu ver aqui qual que eu começo. A questão da bordadora, né? Na questão da arte, na questão da estética, nós temos que entender que vocês deveriam jogar somente jogos belos. Por quê? Porque jogos belos, eles têm uma lógica. Aquilo que é belo é porque tem estrutura. Aquilo que é feio é porque as pessoas que fazem não têm conhecimento das coisas naturais que refletem as virtudes espirituais e tudo mais, né? Você vê que o jogo ele tem aquelas pombinhas, né? Ali no meio, estão vendo ali? Então, isto pode ser um símbolo de que nós devemos alcançar o alto, nós devemos pensar coisas elevadas e voar como águias ou pombos e não ficar rastejando como vermes. Percebam que tudo que existe no mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. A serpente, né, que tentou Adão e Eva, a serpente, ela é torta, venenosa, lenta, fixa os olhos nas suas vítimas e ela quer sufocar você, ela quer tirar o fôlego da vida. E ela vai para lá e vai para cá, ela nunca é reta. Então, a serpente é o próprio diabo. Vocês conseguem entender isto? Na questão do sal, né? A questão da bordadora, a questão... teve outra que é da oração perpétua, né? Rapidamente, a oração é basicamente você elevar a sua alma a Deus. As pessoas acham que oração é você ficar com as mãozinhas juntas e ficar falando com as paredes. Não. Oração é você fazer tudo elevando a sua alma a Deus. Você vai tomar um copo d'água, você vai lembrar da Santíssima Trindade, sólido, líquido e gasoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que embora sejam estados diferentes, pessoas diferentes, ações diferentes, a essência permanece, a essência da vida, a lavagem das impurezas, tanto dentro quanto fora de você. Isto é um símbolo do mundo espiritual. Eu vou ficar focando nisso o vídeo inteiro, tá? Porque ninguém sabe isto. Veredicto é a arma mais poderosa em seu arsenal. Seu longo alcance. É que acho que a música tá muito alta, tá? Acho que é porque a música tá muito alta, por isso que eu parei de ler, tá? Pera aí. A música tá muito alta, mas vocês viram ali que a veredicto, né? A sentença, ela é a arma que mais aumenta fervor. Queimou. Calma. Eu me pergunto se é possível usar... entendi. Talvez por enquanto não, né? Vamos aqui raciocinar um pouquinho. Olha, rapaz. Bom, minha vantagem aqui é o alcance, né? Olha o pezinho, olha o pezinho. Ah! Não! Cara, eu tô na ponta do pezinho e não alcanço esse... Minha vantagem é o alcance, filho. Vem cá. Pera aí. Minha vantagem é o alcance, não é pra cá não, viu? Oxi, tudo que sobe e desce, filho. A gravidade, por exemplo, um dos maiores motivos de Deus ter criado a gravidade é porque você tem que ficar com os pés no chão, cara. Não adianta você querer levar não, viu? Acho engraçado o pessoal que não tem fé, né? O pessoal que é do mundo, que é do diabo. Eu quero ser maior do que Deus. Aí o cara sobe e desce. Tá vendo que é um símbolo? Sobe e desce. Eu vou subir, firmar os meus tronos acima das estrelas de Deus. Os meus tronos. Você não consegue ter um, quer ter vários. Não, penitente, peraí. Nossa! A minha lente mais longa é mais rápida. Peteneras dá um enterro das luzes. Orações e fervores. Atacar e executar inimigos enche a barra de fervor, o que permite realizar orações variadas e poderosas. Elas podem ser equipadas no inventário. Versos, cânticos. E como isto aqui é um Souls-like, eu posso fazer o que chamam de build. Eu posso escolher qual elemento natural irei dominar. Sim, eu tenho que equipar, né? Vocês concordam que quando a gente tem que
Vocês concordam que quando a gente pega um item, a gente tem que equipar pra poder usar? Vocês concordam isso? Pelo menos isso, vocês concordam? Né? Pô, se você não concordar, você fica triste. Aí, tá vendo? Tô falando, o cara tá vindo. Tudo que sobe, desce, eu acabei de explicar. Nossa, esse efeito aqui é daquele jeito, hein? Pera aí. Ah, ele sobe automaticamente, é? Ah, tá. Porque eu não gosto quando o personagem sobe automaticamente, porque como aqui é um jogo 2D, um jogo mais restrito, né? Por motivos óbvios, eu preciso ter uma visão do meu oponente antes de poder confrontá-lo. E eu não gosto quando rola aquela opção de subida automática. Então, ó. Essa arma é pesada, então não dá pra fazer isso. Porque se eu tivesse com aquela arma mais leve, né? Poderia dar um salto, cortar o cara e segurar. E se o cara tentasse fazer alguma coisa, ou caía, né? Caía em uma borda, um saliente, melhor dizendo. 800 lágrimas de redenção. 800. Isso aqui é... Ah, cara, isso aqui é um Metroidvania também. O pessoal hoje quer misturar tudo, né? O que não é problema. Bom, aqui é azul, né? Vou botar azul. Você concorda que se a pessoa vê um negócio azul, ela coloca azul? Você concorda com isso? Você concorda, cara? Se você não concordar, eu vou criar leis do Estado pra botar você na cadeia porque você não concorda. E porque eu vou dizer que eu sou esquerdista, eu sou da justiça social, cara. Eu vou botar você na cadeia porque você não concorda comigo. É a justiça social. É a sentença. É a sentença, ó. Veredicto. Pô, era pra estar pegando fogo, pra dar um efeito mais dramático. As pessoas estão assistindo, cara. Elas precisam ter esse entretenimento. Cara, imagina se acordar com uma dessa na cabeça. Foi na cabeça, né? Vocês viram, né? Ah, e eu tenho que explicar também, né? Na religião católica, alma vem do latim anima e significa animação. Você não é um mero homem ou mulher, você não é um mero animal que se move por instintos básicos e primitivos de sobrevivência. Não, você tem inteligência, vontade e sensibilidade. A inteligência foi criada por Deus para que você visse Ele, para que você visse a verdade nas coisas, contemplar o ser das coisas. A vontade é o apetite do homem, é o querer seu. E a sensibilidade são os sentidos, audição, visão, olfato, tato e paladar. E assim, como você é um animal sensitivo e racional, pelo menos eu pretendo que você seja racional, tá? Eu penso que, cara, de fato, né, velho, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Jesus é homem como você e eu, e Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mamãe dos pezinhos sedosos, cheio de dedinhos, como se fosse uma família, né? Você vê que o dedinho mindinho é o caçula, o dedinho maior é o irmãozinho mais velho, né? Eu brinco com ela assim o tempo todo, ela adora. As mulheres, né? Mulher vem do judaísmo, né? A expressão mulher vem do judaísmo e significa auxiliadora, porque a mulher foi criada para completar não só o homem, não só a criação, não só a natureza, mas também o próprio Deus. E é por isto que Nossa Santíssima Mamãe, dos pezinhos sedosos, tá? Ela é a maior da criação, a maior criatura de Deus, uma mulher. E as feministas não aceitam este fato. Ó. Sim, e rapidinho também, tá? Eu vou encher o saco. Olha pro seu pulso aí agora. Olhe. Não finja que olhou. Olhe. Você percebe que as suas veias são verdes, né? Você está ligado diretamente aos vegetais. Perceba que as suas veias têm formato de raízes, principalmente você que é mulher, porque os gregos diziam que a mulher, não tem aquela expressão, Gaia é a mãe terra. Pois é, a mulher, ela representa a vitalidade e a força, enquanto que o homem representa a ordem, o equilíbrio, a justiça. Pelo menos antes do pecado era assim, né? Depois do pecado inverteu tudo, mas tá bom. Mas vocês têm tudo dentro de vocês e fora de vocês, né? A natureza animal, a natureza vegetal, a semelhança à natureza, as árvores, tá? Então, vamos fazer um cântico. Peraí. Eu não vou cair nessa não, cara. Pulinho. Nossa.
tá bom das pernas, cara. Você toma uma dessa na canela e ainda consegue andar. Como é que você tem essa cara de pau? Não, ele tá vindo. Vem. Nossa. Cara. Ai. Será que isso é um símbolo de que o pecado escraviza? Né? Vamos ler, tá? Não posso perder tempo. Não posso enrolar porque o tempo do vídeo já tá grande, tá? Pelo menos para brasileiros. Brasileiro não gosta de vídeo grande, já tem isso. Alguns ataques podem deixar os inimigos atordoados. Quando isso acontecer, aperte... O jogo não mostrou, tá? Eu não consigo continuar a leitura porque o jogo não mostrou. Brincadeira, tá? Mas os caras têm que arrumar isto, tá? Para executar inimigos atordoados, derrotar um inimigo dessa forma consegue um bônus de fervor, lágrimas de redenção e pontos de martírio. Martírio significa testemunho, tá? Aquela pessoa que dá a vida por Cristo, que é perseguida por cometer o crime hediondo de pregar a Bíblia, tá? Você que comete o crime hediondo de pregar a Bíblia, tem até o número 33, né? A idade com que Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, peraí. Você que comete o crime hediondo de pregar a Bíblia, você que é perseguido, então, se você for um santo, se você for uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas, mesmo, você que já caiu em inúmeros pecados, mesmo sabendo que Deus iria te perdoar, porque a pressão é absurda, você pode ser tão odiado ao ponto dos caras quererem tirar sua vida. E isso será um martírio, isso será um testemunho, não só diante de Deus, mas também dos homens. Vem cá. Outro símbolo. Os demônios não voam, eles rastejam, tem que cortar as asas. Então o martírio, ele garante a sua entrada no céu. A pessoa que é martirizada, cidade do santo nome. A pessoa que é martirizada, ela tem os seus pecados perdoados. Ela não passa pelo purgatório. Simplesmente não passa. Tem gente que diz que passa, né? Mas você realmente acredita que Deus vai botar você em estado de purificação depois que você dá a vida por Ele? Sabe, você que perde a cabeça, você que é preso, você que é torturado durante vários minutos ou anos. Você realmente acha que você vai passar pelo purgatório, cara? Tipo, o que é que tem pra purificar se você já tá puro, você tá santo, você ama a Deus acima de todas as coisas e nada mais interessa. Então, como tá dando aqui o tempo, né? O jogo mostrou 33, eu também vou dar 33. Então, eu não sei como é que vai ser a repercussão deste vídeo, não sei se o brasileiro vai gostar, porque o assunto é religião, né? O assunto mais importante da humanidade. A religião católica tem 2000 anos, ela é responsável por exemplo, pelo latim que nos deu português, penitenciárias vem de penitência, e é por isto que a Inquisição contribuiu para tribunais modernos, né? Você vê que hoje nós temos tribunais modernos que mandam bandidos para cadeia por causa da Inquisição, que prendia católicos, né? Julgava católicos hereges. Então, a Igreja Católica nos deu hospitais, como os vários hospitais que você tem no Brasil, né? Hospitais com nome de santos e tudo mais, universidades como a Sorbonne, a música clássica, as 7 notas musicais, como eu falei anteriormente, a arquitetura gótica, né? Aquelas torres de relógio, aquelas universidades medievais maravilhosas, lindas, que hoje são controladas por bandidos revolucionários, modernos, de esquerda, ateus, enfim. Então, não vou deixar o 33 sair, tá? Valeu.